Trago aqui também informações para os nossos telespectadores. Apesar das autoridades não terem confirmado a identidade das pessoas que estão a bordo, a CNN pôde identificar alguns passageiros com informações de familiares, amigos e empresas. O primeiro é o britânico Hamish Harding, um bilionário que vive nos Emirados Árabes e trabalha no ramo de compra e venda de aeronaves. Ele já fez uma viagem ao espaço a bordo da cápsula Blue Origin no ano passado. Outro passageiro a bordo é o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, considerado um dos maiores especialistas sobre o naufrágio do Titanic. O empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho dele também participavam do passeio. Shahzada é o curador do Instituto SETI, uma organização de pesquisa na Califórnia, e ainda não há informações sobre o quinto passageiro, portanto. Preparamos também uma arte com um raio-x de dentro do submarino que desapareceu no oceano a caminho dos destroços do Titanic. O submersível pesa em torno de 10 toneladas. Ele é feito de fibra de carbono e titânio. A capacidade máxima é de 5 passageiros e pode chegar até 4.000 metros de profundidade no oceano, como explicou a Mari ainda há pouco. Ao todo, o oxigênio disponível para as viagens é de 96 horas, diferentemente de um submarino que pode ficar mais tempo na água. O professor de Engenharia Marítima da Universidade College London, Alistair Gregg, explicou por que é tão difícil a operação de resgate do submarino. Vamos ver. The submersible was in mid-dive when they lost communications. So if there was any sort of emergency, they would have probably just dropped their weights and this buoyancy would have brought them back up to the surface. But of course, with no communications, then it's difficult to locate where they are. As it's a submersible, it's neutrally buoyant, so it's not like a boat. It sits on the water. It'll be mostly just below the surface. It's only just a small amount above it. And the crew are inside the submersible, and they can't get out. They require someone to undo the bolts from the outside, so they can't get out on the signal. This thing is about the size of a large transit van, about 7 meters long, white, so it's going to be quite difficult to spot it from the air. A CNN também conversou com o Geraldo Portela, doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele falou sobre as peculiaridades do equipamento e dos riscos que os passageiros correm neste momento. Vamos acompanhar. Ele é como se fosse uma cápsula feita com fibra de carbono e outros materiais, e ele tem no seu projeto uma tecnologia que permite fazer uma exploração até, no máximo, 4 quilômetros, 4.000 metros de profundidade. Nós sabemos que os destroços do Titanic, eles estão em torno de 3.500 metros de profundidade. Ou seja, teoricamente, ele teria condições, mas é um equipamento que ele não é um equipamento para a população em geral, porque ele tem, sim, uma certa margem de riscos. Observe que uma profundidade como essa, a questão da pressão é muito, muito crítica, ou seja, você tem que ter janelas muito pequenas, pontos que são pontos frágeis, então ele precisa ser muito bem encapsulado ali, todas as juntas, as portas de acesso, porque qualquer falha na pressurização, a pressão é muito alta e rapidamente se perderia a integridade desse equipamento. E as pessoas fatalmente não sobreviveriam. Então, é uma questão bastante delicada o uso desse tipo de equipamento para turismo. Ele é para uso técnico, teoricamente exploração, talvez a indústria de petróleo e gás possa usar, mas geralmente usa equipamentos robotizados e outros tipos de expedições técnico-científicas. Então, quem utiliza esse tipo de equipamento utiliza por sua conta e risco. A gente que trabalha com resgate, a gente tem que sempre acreditar que é possível. Então, o momento ainda há, em teoria, condições de ar, né, de reserva de ar, para que eles possam estar ainda em condições de sobreviver. Porém, a gente sabe que estão sendo utilizados sonares. Na verdade, existe um navio sonar ali na região, e o sonar é como se fosse um radar, ele consegue detectar qualquer tipo de material
sólido ali naquela coluna d'água. E esse sonar não está encontrando o equipamento, e isso é preocupante. Então, isso reduz a probabilidade de um resgate feliz, porque muito possivelmente esse equipamento pode estar alojado em alguma reentrância do leito marinho e não permita ser detectado pelo sonar. Então, esse é um ponto de atenção. A questão do ar também, a questão de que são leigos, não são profissionais de mergulho, profissionais de expedição marítima. Então, é outra questão. E nós sabemos também que é um equipamento limitado, a propulsão pode ter tido uma falha de propulsão, uma dificuldade de se perdido, se desorientado. Todos esses fatores nos levam a crer que a nossa expectativa é sempre acreditar na possibilidade de um resgate feliz, mas a gente tem que considerar que a situação é bastante crítica. Vamos ao debate, então. Hoje comigo temos, então, o nosso time oficial, Roberto Tardelli, que está de volta, Gabriela Araújo, Samantha Maier e Hélio Beltrão, chegando aqui hoje. Então, vou começar pelo Hélio. A gente ouviu agora esse professor da UFRJ, é muito preocupante, né, Hélio? Boa tarde a todos. É claro, a gente começa com uma notícia assim, a gente fica... É muito preocupante ouvir esse professor, porque ele fala ali... Tenta dar esperança, mas ele mostra ali como os sinais são preocupantes, não só pela falta de oxigênio, mas pelo esse sonar que não consegue detectar que o submarino, que esse submersível, né, como se fala, pode estar ali abaixo. Eu lembro de um caso, Hélio, e é triste pensar nisso, daquele submarino com os argentinos que ficou um ano para ser encontrado, né? Eram 44 tripulantes e... Claro, eles morreram, né, depois de um ano só que conseguiram encontrar. Então, isso realmente é muito preocupante, né? Pois é. Boa tarde a todos, Luciana e demais. É muito triste. Não, a cara não está boa, né? Era para ser um mergulho curto, pelo que eu entendo, de algumas poucas horas, desde domingo, que a comunicação se interrompeu, que não se sabe onde eles estão. Imagino que a possibilidade dele ter emergido e estar perdido no mar seja pequena. Seria mais fácil de localizar. E os sonares não estão identificando nenhum objeto submerso. Portanto, eu acho que realmente, infelizmente, Luciana, me parece que a cara não está boa. Pode ter acontecido realmente algum problema. Muito bem, vou ouvir Tardelli também. É impressionante, a gente fica assim, parece uma notícia meio de ficção. De filme, né? De filme, os exploradores, os aventureiros. A vida real é diferente da vida do filme, né? No filme as coisas não dão certo, na vida real nem tanto. E tanto dinheiro, $250 mil para uma... essas excentricidades, uma aventura. Uma aventura, né? A gente fica assim, a nossa curiosidade é infinita. Acho que todos nós gostaríamos de um dia chegar perto do Titanic, até porque a gente queria achar o colar da Rosalind, no mínimo, certo? Para poder chegar em casa e contar alguma coisa. Só o Tardelli é capaz de fazer a gente rir numa situação dessa. Só você consegue fazer isso, mas Tardelli. Todos nós gostaríamos de ir. A gente tem um pouco... O aventureiro, ele é aquele que tem a coragem que nós não temos, a transcendência que nós não temos. Não fossem pelos aventureiros, o Portugal não teria desbravado os mares. Quantos que morreram, né? Quantos não naufragaram? Essas histórias confundem para mim realidade e ficção. Eu fico assim, sem saber se isso é de verdade, verdadeira, se a gente está vendo alguma coisa que vai ser anunciada daqui a alguns dias, e torcendo para que o fim do filme seja favorável, que eles apareçam em algum lugar. Não basta ter só oxigênio, claro que tem que ter oxigênio, mas tem que ter água, tem que ter alimentação. Parece que o lugar, a máquina é muito pequena, o espaço é muito pequeno, eles estão dentro de um carro, como se fosse um carro muito apertado, né? Num convívio em horas desesperadoras que devem estar passando ali dentro. É terrível, mas ao mesmo tempo que é terrível, a gente fica fascinado acompanhando essas histórias que... né, parece que a gente não acredita que possa acontecer, mas acontecem. Olha só. Que ideia! Tanta grana, tanto dinheiro, tanta coisa para fazer com $250 mil e eles foram submergir. É uma loucura.
Hélio e queridos, minha querida Samantha, minha querida... Eu fico olhando assim e fico pensando, eu não ia gastar essa grana nunca, Gabi. 250 mil dólares para fazer isso, certo? Para sofrer desse tanto, mas olha, nossa solidariedade a essa expedição. E que outras virão depois. Eles vão aumentar o tamanho desse submersível, nome estranho, né? E vão fazer, de repente, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente possa passar o Réveillon olhando para o Titanic. Né? Vai ser assim a ciência. Pois é, mas como você disse, a curiosidade do homem ela é infinita, né? E um passageiro desse, por exemplo, como eu disse, já foi a bordo da Blue Origin, então eu vou ao espaço, então vou ao fundo do oceano e a gente consegue... É um desafio, épico, né? Pois então, essa embarcação, a gente chegou a dar essa notícia mais cedo, hoje aqui na CNN pela manhã, ela tem aí as suas fragilidades. Ouvimos também o especialista falando que ela é operada por joystick, aquele tipo de controle remoto de videogame mesmo, né? É uma embarcação frágil, 10 toneladas, o oxigênio para 96 horas. A princípio temos essas informações, 5 tripulantes e as possibilidades diminuindo, é claro, a cada momento, já que o aparelho que detecta no fundo do mar esse submersível não consegue detectar mais onde ele pode estar. Pode estar, inclusive, lá mesmo, perto do Titanic, mas talvez dentro, inclusive, da embarcação, não se sabe onde ela pode ter caído. Vou ouvir a Samantha um pouquinho também. Samantha, boa tarde. Bom, boa tarde, Lu, boa tarde, colegas. Eu acho que o Titanic ele exerce um fascínio em todos nós, né? E o fundo do mar ainda é algo muito pouco explorável, né? Acho que a gente explora mais o espaço do que efetivamente o fundo do mar. E esses historiadores, esses aventureiros, como colocou o Tardelli, eles vão atrás, né, de descobertas, e graças a eles é que a nossa tecnologia evolui, que as coisas aparecem. Somado a isso, os milionários que querem, né, ter acesso a isso dentro da excentricidade. É claro que um acidente como esse é muito triste, a gente espera que tenha um final feliz, mas a gente também não pode deixar de levar em consideração que o local onde o Titanic caiu são de águas muito profundas, não é? Com correntezas enormes, muito escuro, né? O próprio chefe dessa expedição dizia que eles têm um farol que fica funcionando meio como um farol do carro ali em águas muito escuras, então é um ambiente bastante inóspito para uma exploração e, enfim, a gente espera que tenha um final feliz apesar de todos esses elementos adversos. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou lendo, inclusive, aqui uma parte que tem uma reportagem da CNN falando assim do perfil de cada um desses 4 que nós já conhecemos e o 5º passageiro, tripulante, né, dessa embarcação, desse submersível, a gente não conhece o nome, mas esse milionário que já viajou pela Blue Origin em 2022, né, que é um bilionário, dono inclusive de empresas de aeronaves, incluindo jatos e executivos. Eu li aqui que ele já fez, Gabriela, ele já esteve numa outra expedição chamada Challenger Deep, no Oceano Pacífico, visitando o ponto mais profundo conhecido da Terra até o momento. Ou seja, como se diz, não há limites para a curiosidade humana, para o desafio da nossa normalidade, né, digamos assim. Gabriela. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é uma curiosidade e uma coragem também, né? Porque eu já tenho medo de ficar presa no elevador. Tenho medo, toda vez que ando de avião eu fico rezando na hora que vai subir, na hora que vai descer, porque eu não entendo essas máquinas, como é que pode uma coisa voar, ainda mais uma coisa ir até o fundo e a gente sobreviver com esse pouco de ar, né? E eu fico imaginando nesse caso, o tanto que eles gastaram para fazer essa aventura, para conhecer realmente, deve ser espetacular você chegar perto de Titanic, né? E visitar ali o que sobrou do navio, é um momento histórico. Mas eu imagino que deveria ter algum tipo de suporte, né? Eu acho que nessas horas a gente precisa pensar também na responsabilidade dessas empresas que fazem esse tipo de turismo, que envolve grandes riscos, de ter um apoio. Então, você não solta um submarino,
né, no meio do oceano, ali nas profundidades do oceano, sem ter, por exemplo, um outro de apoio, um segundo submarino de apoio, ou algum tipo de sonda, algum tipo de acompanhamento, né? Só colocar eles sozinhos no fundo do mar, isso que me estranha um pouco. Até o Tardelli estava falando ali que pagaram $250 mil, deve ter sido por pessoa, Tardelli, e não teria nenhuma forma de ter um acompanhamento, de ter um suporte, um backup, né? Igual você falar, você vai andar... se eu pudesse, toda vez que eu fosse andar de avião, eu ia pedir pra gente, todo mundo andar já com aquele... igual daqueles aviões de guerra, que você tem o ejetor e tem o paraquedas. Eu acho que tinha que desenvolver uma tecnologia assim, que aí eu ia me sentir mais segura. E por que não tinha nenhum suporte para esse submarino? E outra coisa que eu fiquei bem... desesperada assim de ouvir, é que não dá para abrir por dentro, né? Então é uma cúpula fechada, sem ar, um ar artificial ali que eles estão utilizando, oxigênio artificial, e o Hélio comentou, pode ser que remota a hipótese de ele ter, né, subido, né, subido para a superfície. Mas ainda que suba para a superfície, se não dá para abrir por dentro, eles vão ficar sem ar da mesma forma, se não tiver ninguém para abrir por fora. Então, é muito arriscado. Como é que essas pessoas que têm tantos recursos, né, parece que a vontade de aventura, ela se sobrepõe à segurança, né, a própria segurança, ao amor pela própria vida, né, de elas se arriscarem nesse tanto. As informações, Gabriela, vão sendo construídas ao longo do tempo, mas mais cedo a gente está vendo aí, eu ia dizer isso, esse submersível ele é levado até o local acima do Titanic, na superfície, por uma embarcação. E de lá, sim, o submersível vai, então, desce até o Titanic, a essa profundidade de 4.000 metros abaixo da superfície. Essa é a informação. Queria trazer também que tem aí um drama familiar envolvido, que é um pai e um filho, né? Dos 5 tripulantes, temos um pai e um filho, que é o Shahzada e o Suleiman Daoud, os dois. O Shahzada, eu disse, é curador no Instituto Sétimo, né? Que é uma organização de pesquisa na Califórnia, e ele também é vice-presidente da Daoud Hercules Corporation, que é um conglomerado de vários negócios que pertencem à família. Mais cedo a CNN trouxe aqui um comunicado da família também, informações, agradecendo, estamos muito gratos pela preocupação demonstrada por nossos colegas e amigos. Gostaríamos de solicitar a todos que orem por sua segurança, garantindo a privacidade da família neste momento. A família está bem cuidada e orando a Alá pelo retorno seguro de seus familiares. Vou voltar, inclusive, aos Estados Unidos agora. Vou falar mais uma vez com a Mariana Jangiacomo, que atualiza até... Temos informações, Mariana, dessa família. A gente fala do Instituto 7 na Califórnia, mas não sei se eles também moram na Califórnia. Lu, as informações que a gente tem agora, na verdade, são da empresa da OceanGate. Vocês estavam até falando agora há pouco, né, sobre a questão da responsabilidade da empresa. A OceanGate emitiu um comunicado agora há pouco. Olha, eu estou com um comunicado aqui dizendo o seguinte, que todo o foco está no bem-estar das pessoas que estão nesse submersível, e tudo que for possível está sendo feito para trazer essas pessoas de volta para a superfície. Aí a empresa diz que está profundamente grata pela ajuda urgente e extensa que está recebendo por várias agências do governo e por empresas também que atuam ali, que conhecem essa área, né, atuam nessa questão do mergulho, do fundo do mar. Então a empresa OceanGate diz que está profundamente grata por receber esse apoio e diz que está orando pelo retorno seguro dos passageiros e irá dar mais atualizações assim que for possível. Então, Lu, essa questão, né, exatamente que vocês estavam conversando, algo que acontece sem um apoio, uma expedição arriscada, né, uma viagem arriscadíssima que acontece sem um apoio, sem garantias de segurança, e agora, então, tanto a Guarda Costeira dos Estados Unidos quanto a do Canadá empenhadas nessa operação de busca. Essa operação de busca aconteceu durante a noite toda, e aí hoje, mais cedo, as buscas começaram a acontecer também debaixo da água. A melhor chance, né, o melhor cenário seria que realmente esse submersível estivesse na
na superfície. Então foi aí que as buscas começaram, mas não encontraram nada, então agora estão atuando também debaixo d'água. São aviões, então são aeronaves também que estão empenhadas em encontrar esse submersível, usando ali sonares, então para tentar conseguir algum tipo de som que estaria sendo disparado por esse submersível. Os sonares estão empenhados nisso também para saber a localização. E esse submersível pode estar ali perto dos destroços do Titanic, que estão a quase 4.000 metros debaixo da superfície. O resgate mais profundo já feito na história foi a 600 metros abaixo da superfície, né? Então, imagina só se realmente a dificuldade para esse resgate acontecer, se realmente esse submersível estiver ali perto dos destroços do Titanic. Seria algo sem precedentes. Então, é isso que deixa a situação ainda mais difícil. São alguns fatores, né? Mas o primeiro é essa possibilidade de que o submersível esteja tão profundo, esteja tão abaixo da superfície assim. A questão do oxigênio. O oxigênio no submersível pode durar de 70 a 96 horas. A gente está falando de um veículo que perdeu a comunicação no domingo, né? Com a base, com a embarcação base. Então, isso traz também muita preocupação, claro, e a questão também de que é um submersível que tem que realmente ser aberto por fora, né? As pessoas que estão lá dentro não conseguem sair. Então, tudo isso cria um cenário muito dramático, um cenário muito complicado. São 5 pessoas que pagaram $250 mil ali para estarem, né? Os passageiros pagaram $250 mil para participarem dessa expedição, que não inclui só isso, né? Não inclui só a descida até os destroços. Na verdade, são 8 dias de expedição, 8 dias em uma embarcação, e aí a viagem termina com essa descida até os destroços do Titanic, ali o ponto alto, né, fechando a viagem, essa descida até os destroços, e aí o submersível perdeu a comunicação um pouco tempo depois de ter começado essa descida, e aí isso já gerou o alerta, já causou a preocupação na empresa, que acionou ali os governos. Então agora os Estados Unidos e o Canadá empenhados nessas buscas. Inclusive daqui a pouco, por volta das 2 da tarde no horário de Brasília, a Guarda Costeira Americana vai fazer uma coletiva de imprensa para dar mais atualizações sobre como está o andamento dessas buscas. Então, logo mais a gente deve ter mais informações sobre isso, sobre essas buscas que, claro, né, preocupam todo mundo é muito preocupado em saber como estão essas pessoas, né? A gente fala, então a gente dá o perfil delas, desses passageiros. Você falando agora há pouco, Lu, que há um pai e um filho, né, que estão lá dentro. Então, claro, né, todo mundo fica imaginando como estão essas pessoas nesse momento, todo mundo preocupado por causa desses vários fatores que realmente complicam muito a situação. Infelizmente, o que os especialistas estão falando aqui, esse é o principal assunto do dia aqui nos Estados Unidos. Então, os especialistas apontando cada vez mais as complicações que vão surgindo, né? Infelizmente, o cenário ele vai ficando cada vez mais complicado. A gente tem cada vez mais motivos para não estar tão otimista, né, quanto ao que poderia ter acontecido para esse submersível, é o que dizem os especialistas aqui, infelizmente, né? Mas realmente há uma mobilização muito grande, não só dos governos, mas também os governos pedindo ajuda de empresas privadas, empresas que são especialistas nessa questão de mergulhos, nessa questão de explorar o fundo do mar. Inclusive, até aquela empresa que fez imagens impressionantes dos destroços do Titanic, pouco tempo atrás, isso foi notícia também, foi acionada e também deve ajudar com equipamento de mergulho profundo para tentar conseguir encontrar esse submersível. Então, realmente há um esforço conjunto entre governos e empresas privadas para localizar esse submersível com essas pessoas, né? Pessoas que realmente foram fazer uma viagem exploradores, né? A gente pode ver no perfil de todas elas, são pessoas que gostam muito dessa questão de explorar, de aventura, enfim, aí agora estão nessa situação, uma situação complicadíssima que preocupa o mundo todo, Lu. E aí a gente continua aqui, claro, de olho em todas as atualizações e realmente deve ter mais informações em breve, às 2 horas da tarde, nessa coletiva de imprensa da Guarda Costeira Americana, Lu. Ô Mari, há possibilidade dessa coletiva de imprensa, inclusive, confirmar os nomes dos tripulantes? Porque nós temos aqui ainda um mistério em relação a um tripulante, né? Temos 5 pessoas dentro desse submersível, 4 nomes anunciados e não confirmados, inclusive, também, mas, digamos, informalmente confirmados, já que do pai e do filho nós já tivemos manifestação da empresa, da família. O francês, ele já tinha se manifestado pelas redes sociais
sociais um post dizendo que faria parte, então, dessa tripulação, mas ainda não temos o nome da quinta pessoa. Acha que a Guarda Costeira pode confirmar, então, daqui a pouco, os nomes dessas 5 pessoas? Talvez sim, Lu. É uma expectativa, né? É uma expectativa, assim, que a gente tenha a confirmação de todos os nomes. A CNN conversou com uma fonte aqui dos Estados Unidos que levantou a possibilidade dessa quinta pessoa ser justamente o fundador, um dos fundadores dessa empresa, da Ocean Gate Expeditions. Mas a gente ainda não tem a confirmação disso. Essa confirmação pode vir sim na coletiva de imprensa agora às 2 horas da tarde. Existe muita expectativa porque são muitas perguntas, na verdade, né, Lu? A gente não tem a confirmação, então, de quem são essas pessoas, exatamente, né, a confirmação do governo, também de como está, a gente quer saber, claro, como estão essas buscas, onde exatamente que estão atuando os navios, as aeronaves, em que parte ali do oceano que estão atuando esses navios, essas aeronaves. Começaram as buscas debaixo da superfície, mas debaixo da superfície até que ponto? Então, são muitas perguntas que devem ser respondidas. Agora a gente espera, né, claro, que sejam respondidas nessa coletiva de imprensa. E existe uma pressão muito grande, né, sobre o governo para que o governo dê realmente mais detalhes. Claro, há pressão das famílias, né, dessas pessoas que querem saber notícias, claro, estão desesperadas por notícias dessas pessoas. Então, a expectativa é muito alta para essa coletiva de imprensa que acontece agora há pouco, porque esse realmente é o assunto do dia aqui nos Estados Unidos. Inclusive, a mídia lembrando de outros resgates também que foram problemáticos, que foram difíceis, mas apontando que esse talvez seja o mais difícil de todos, justamente por causa da profundidade em que esse submersível pode estar. Se estiver lá ao lado dos destroços do Titanic, a gente está falando de uma profundidade de 3.800 metros debaixo da superfície. Então, imagina só isso, né? Para a gente ter uma noção, algo como 6 vezes a altura do Empire State, só que debaixo do mar, debaixo da superfície da água. Então, isso dá uma noção para a gente de como essa situação realmente pode ser difícil, como esse resgate pode ser desafiador, já né? E vai se tornando mais desafiador e mais preocupante a cada minuto, Lu. Inclusive, Mari, porque ele é um submersível e não um submarino, não sou especialista, mas andei lendo, o submarino tem uma certa autonomia e o submersível não, né? Então, ele precisa ali de apoio, né, de orientação. Então, a gente tem um caso atípico. Eu, quando abri aqui o Grande Debate hoje, lembrei daquele submarino argentino que demorou 1 ano para ser encontrado. 44 pessoas morreram. Então, é claro que os resgates anteriores também não nos trazem muita esperança para esse momento, né, Mari? É claro que quando a gente fala, você diz que a imprensa e os especialistas dos Estados Unidos estão de olho, então, porque é uma corrida contra o tempo e estão de olho nesse momento, então, nesse submersível e apontando as delicadezas, porque são mais delicadezas que outros resgates de verdade. Muito mais, Luciana, com certeza. A gente está falando de algo que de uma embarcação que realmente pode estar no mesmo nível do Titanic, né? Então, lá debaixo, nas profundezas do oceano, e o fato de ser um submersível e não um submarino realmente complica ainda mais a situação também, porque há algumas diferenças, né? Então, a gente está falando de um veículo que não é militar e que não tem autonomia, ao contrário do que teria um submarino. Isso quer dizer, como você bem disse, do que ele fica dependente, né? O submersível é dependente de uma outra embarcação, de uma outra plataforma. Então, ele tem, por exemplo, o oxigênio pode durar de 70 a 96 horas apenas. Então, o fato de ser um submersível complica ainda mais a situação também. As pessoas não conseguem abrir a porta do lado de dentro, elas precisam ser tiradas. Então, são muitos fatores, infelizmente, de complicação. E aqui nos Estados Unidos também estão relembrando muito uma outra reportagem que foi feita aqui pela imprensa dos Estados Unidos, que mostra o lado de dentro, né, dessa embarcação e mostra que o controle parecia um controle de videogame, na verdade, parecia um joystick o controle ali dentro. Então, isso realmente levanta questões sobre qual a segurança das pessoas, né? Qual a segurança desse tipo de viagem que causa realmente estranhamento. A gente olhar algo que seria
claro, né, todo mundo imagina que vai ser uma viagem arriscada, que vai ser uma viagem complexa, certamente não é fácil você colocar uma embarcação, você colocar um submersível para descer até o nível do Titanic, dos destroços do Titanic, e aí ver que isso está sendo feito com um submersível, com um controle que realmente parece um controle de videogame. Então, muita gente falando sobre isso também, falando sobre como parece até um amadorismo aqui. A empresa está sofrendo muitas críticas, inclusive aqui nos Estados Unidos, de pessoas dizendo que parece que a situação era amadora, apesar de a empresa cobrar $250 mil por essa expedição. E aí, lembrando que a gente não está falando desse valor só para descer até o Titanic, a gente está falando de uma expedição que dura 8 dias, e aí o fim da expedição é realmente a descida até os destroços do Titanic, mas que cobra esse valor, mas que não oferece uma segurança, né, uma garantia de segurança para os passageiros, para quem topa pagar todo esse dinheiro para fazer isso, para embarcar rumo a essa aventura arriscadíssima. Então, a situação dessa empresa agora está bem complicada por aqui, muitas críticas estão sendo feitas, né? Tanto que eles emitiram um comunicado agora há pouco dizendo que são imensamente gratos por toda a assistência que estão recebendo, não só dos governos e das empresas privadas. Inclusive, Lu, agora há pouco eu falei sobre aquela empresa, né, que conseguiu fazer aquelas imagens dos destroços do Titanic, imagens impressionantes que rodaram o mundo. Essa empresa foi convocada pelos governos para ajudar, já que consegue fazer um mergulho profundo, só que o obstáculo está sendo encontrar uma aeronave, olha só, que consiga transportar o equipamento de mergulho dessa empresa até o local onde eles possam começar as buscas. Então, está acontecendo essa movimentação agora também, um esforço ali conjunto para conseguir transportar esse equipamento de mergulho todo especial, capaz de atingir ali profundidades maiores dessa empresa para poder ajudar nas buscas. Então, olha só a mobilização que está sendo feita, Lu. Maria, eu já vou te liberar para você acompanhar, inclusive, a coletiva, se preparar para a coletiva de daqui a pouco, mas só uma última pergunta, se você não tiver a resposta agora, você me traga depois, mas eu li que existia também a possibilidade de os passageiros, essas 5 pessoas, terem assinado, inclusive, um termo reconhecendo ali que haveria risco de mortes. A gente tem essa confirmação da informação? Lu, a gente ainda não tem essa confirmação, mas essa história surgiu, né, essa possibilidade de as pessoas terem assinado esse termo justamente por causa dessa reportagem que eu citei agora há pouco, que foi uma reportagem feita pela CBS aqui nos Estados Unidos, em que um repórter fez essa expedição e ele mostrou o termo de contrato, ele mostrou o contrato e no contrato realmente dizia que as pessoas se responsabilizavam, assumiam o risco de danos psicológicos, danos físicos ou até morte, porque dizia que esse submersível não tinha licença de nenhum órgão oficial para funcionar, para fazer essa expedição, para fazer essa viagem. Então foi daí, e aí por causa dessa reportagem, então, começou essa discussão sobre se esses 5 passageiros teriam assinado esse termo ou não, se isso é algo que ainda está em vigor ou não, e se assinaram, se realmente estavam cientes, né, se olharam isso, leram e mesmo assim assinaram, ou se foi aquela coisa, né, você recebe um contrato com várias páginas, acaba não olhando, quer muito fazer alguma coisa e acaba assinando sem ver. Então isso também é um outro debate, essa também é uma outra questão importantíssima, até agora a gente ainda não teve a confirmação, mas é claro que isso é importantíssimo, é uma confirmação que a gente aguarda também, porque aí muda, né, também o cenário, se interfere bastante no cenário sobre a questão da responsabilidade dessa empresa e das pessoas que aceitaram fazer parte dessa expedição. Então a gente ainda aguarda um ponto importantíssimo esse que você trouxe, Lu, porque realmente é um ponto de debate aqui, as pessoas pensando, poxa, mas esses passageiros sabiam que existia esse risco, né? Foi algo consciente ou não? Ou qual que é a garantia que essa empresa oferece hoje em dia? Isso mudou ou não? Enfim, então a gente aguarda mais detalhes, Lu.